Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e cumprimento especialmente a Sra. Presidente e os restantes membros do Conselho das Finanças Públicas. A Sra. Presidente afirmou que este orçamento é um orçamento de continuidade em vários aspectos que referiu e que eu não vou repetir, mas aquilo que eu queria salientar é que é um orçamento de continuidade, sobretudo no facto de basear o ajustamento orçamental exclusivamente ou quase exclusivamente no contributo dado pelos juros, que dependem essencialmente do Banco Central Europeu. De acordo com o relatório do Conselho das Finanças Públicas, há uma ligeira melhoria no saldo primário estrutural de 0,05 pontos percentuais do PIB, que, refiro eu, é uma variação inferior ao aumento da carga fiscal. E, portanto, mesmo o pequeno aumento do saldo primário estrutural é todo ele financiado pelo aumento da carga fiscal. E, por isso, podemos afirmar que este orçamento, ou melhor, a política orçamental sobre o controle do Governo implícito neste orçamento, em nada contribui para o processo de consolidação orçamental. Nada está neste orçamento para melhorar a consolidação orçamental. E isto de acordo com os cálculos do Conselho das Finanças Públicas, que, segundo eu percebi do relatório, são cálculos em contabilidade nacional, como é normal, que assumem os valores previstos no relatório do Orçamento de Estado, com duas alterações. Uma é a classificação das medidas como temporárias ou não recorrentes e a outra, os efeitos do cálculo do hiato do produto. Mas em tudo o resto, aceita como válidas as projeções do Governo. Nomeadamente, mesmo naquelas áreas onde há algumas dúvidas, como referiu, das contribuições sociais, por exemplo, onde há algumas dúvidas sobre as projeções, as que estão implícitas nos números que apresentou são as projeções do Governo, certo? E, portanto, nas projeções do Governo está também a tal expectativa de não utilização integral das dotações orçamentais dos 590 milhões de euros, que devo lembrar ao Partido Socialista, primeiro, não é historicamente habitual. Esses 590 milhões de euros só foram introduzidos no orçamento anterior, portanto, mesmo o governo do Partido Socialista, o atual governo, ou melhor, o atual Ministro das Finanças do Partido Socialista, não o fez nos 3 primeiros orçamentos, só o fez em 2019. E segundo, também quero salientar um aspecto, é que há aqui 2 tipos de ajustamento na passagem do saldo em contabilidade pública para o saldo em contabilidade nacional. São os ajustamentos que eu chamaria técnicos, por exemplo, o princípio da especialização do exercício, a definição do universo. Tudo isso são ajustamentos objetivos, que com a informação adequada, qualquer um de nós consegue chegar àqueles valores. Coisa diferente são os 590 milhões de euros. Esse é um valor arbitrário, definido arbitrariamente pelo Governo e que foi justificado, de acordo com a informação que consta no relatório do Conselho das Finanças Públicas, foi justificado como correspondente a uma execução inferior à autorização da despesa. Ou seja, os números que a Sra. Presidente aqui nos apresentou não são os números relativos ao orçamento que esta Assembleia está a votar, ou que votou na generalidade e está a discutir na especialidade, porque esses números têm implícito mapas da lei que não têm estes valores de despesa. Dito de outra forma, se nós usássemos não os valores do Governo de execução orçamental, mas os valores do orçamento que estamos a votar e a discutir nesta Câmara, os indicadores orçamentais, mesmo em contabilidade nacional, seriam diferentes. Seriam diferentes, pelo menos em 590 milhões de euros, o que significa que o tal saldo estrutural, que é um déficit de 0,1 nas contas do Conselho das Finanças Públicas, seria um déficit de 0,4, significaria que o saldo estrutural, em vez de melhorar, pioraria, porque passava de 0,3 para 0,4, significaria que o cumprimento da regra da dívida, que de acordo com as contas das Finanças Públicas, do Conselho das Finanças Públicas é cumprido por uma margem pequena, deixava de ser cumprido, e significaria também que todos os outros critérios não seriam cumpridos. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto são 2 coisas. A primeira é se o cumprimento da regra da dívida em 2019 não põe já em causa a existência de um desvio com consequências para Portugal, porque já houve um desvio de 1,3% do PIB em 2019, no benchmark da despesa. E segundo, e para finalizar, aquilo que eu lhe pergunto é se
o orçamento que nós estamos a votar e a discutir, não as declarações de intenções de execução do Governo, mas aquilo que está a ser efetivamente discutido e votado nesta Câmara, não é um orçamento que não cumpre as regras orçamentais, não é um orçamento que degrada as finanças públicas, porque aumenta o déficit estrutural. Muito obrigado.